Olá. Prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, prosseguimos na leitura e análise que Kardec faz sobre o homem de bem. Iniciamos no vídeo anterior, prosseguiremos neste vídeo e concluiremos no vídeo seguinte. É uma relação de 19 parágrafos em que Allan Kardec analisa o homem de bem. Na primeira parte, tratou-se em 6 parágrafos sobre as características gerais do homem de bem. Nesta segunda parte, neste vídeo, são mais 6 parágrafos em que trata da relação do homem de bem com o outro, não é? Então, vamos prosseguir neste estudo que Kardec faz, relatando-nos sobre o homem de bem. Ele diz assim: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. A maneira com que Kardec constrói as frases é muito interessante. Ele conclui essa aqui dizendo: porque em todos os homens vê irmãos seus. Então ele apresenta a postura que nos leva a ser um homem de bem. Por ver todos os homens como irmãos nossos, resulta disso que o homem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças. Então há sempre a frase composta de 2 ângulos: a pessoa colocada no contexto de relação com o outro. A segundo parágrafo, adotando o mesmo critério de nos incluir na análise em relação ao outro, ele diz assim: o homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Então ele se inclui, né? Ele vê que a outra pessoa não pensa como ele está se comparando. Ele se inclui na análise de si em relação ao outro. Terceiro parágrafo, ele fala assim: o homem de bem, em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Observa que o Kardec sempre nos coloca na questão da relação entre nós e o outro. Falta o dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Quer dizer, eu estou me analisando. Quando eu olho para o outro, olho para mim. Amar o próximo como a si mesmo, disse Jesus. O quarto parágrafo, obedecendo a mesma diretriz, ele fala assim: homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra,
por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Então, sempre se coloca na análise do outro a sua própria pessoa. Nunca isolar a si mesmo, isentar-se quando se analisa o outro. Não, coloca-se no contexto. A quinta sentença, a quinta frase é a seguinte: o homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. A gente se coloca dentro da análise, sempre. Então, percebe que a maneira que nos convém para nos caracterizar como homem de bem, sermos perfeitos como perfeito é nosso Pai Celestial. Nosso Pai Celestial é a nossa consciência, já falamos sobre isso. Sermos perfeitos como nos dita a consciência é nos colocar no contexto. Fugir da dualidade. Eu e o outro. Não, nós. Não há dualidade. É a unidade. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele nos coloca como uma meta. Em Deus não há dualidade. Este já foi a primeira lei de Deus. A primeira revelação. Deus é um só. Não há dois, não há dualidade, não há três. É um. Eu e o Pai somos um. Eu e o outro somos um, porque o outro e o Pai também é um. A dualidade é que nos traz esta separação entre um e o outro e faz com que a gente esteja carregando imperfeições. A perfeição, a consciência, nos diz que eu e o outro somos um. Bastou colocar a dualidade, separa. Isso não caracteriza a perfeição. A sexta frase, ele diz o seguinte: o homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-lo. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Olha só, é sempre aquela ideia de suprimir a dualidade. Eu sou melhor que o outro está errado e eu estou certo. Não. Eu e o outro somos um. Se há equívoco no outro, há também a bondade no outro. É a luta. Eu não o estou separando de mim. Assim como eu vejo imperfeição em mim, eu vejo também perfeições, coisas com as quais eu já estou em harmonia com a consciência. O outro também. Então não separa, não há dualidade, há a unidade. Então estas são as ideias que Kardec vem trazendo. Quando Jesus fala na sua passagem, que motivou este capítulo, ele fala assim: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Como fazer isto? Desta maneira que aqui está. Sem provocar dualidades. Mas ele fala no início do seu ensinamento: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. 3 itens. Nós também separamos em 3 itens.
as características do homem de bem. Primeira passagem no vídeo anterior, a segunda passagem nesse item, quando nos relacionamos com o outro, e a terceira passagem, quando nós então tratamos de exercitar a vigilância sobre nós próprios. Nós então retornaremos no próximo vídeo, concluindo a leitura desses 19 itens sobre o homem de bem. Até lá então, que Jesus nos ampare a todos.